Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Neste vídeo, vamos colocar frente a frente duas ideias bem diferentes de pensadores sobre como formular leis. De um lado, Nicolau Maquiavel e do outro, Jean-Jacques Rousseau. Se inscreva no canal e ajude a filosofia a chegar a mais gente na rede. Ative o sininho para saber quando um novo vídeo estiver disponível e deixe sua curtida para ajudar a mais pessoas a terem acesso a este vídeo. Niccolo di Bernardo del Machiavelli nasceu em Florença em 3 de maio de 1469. O autor italiano ficou conhecido internacionalmente como Nicolau Maquiavel, filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico. Foi um destacado renascentista. O Renascimento foi quando a sociedade europeia, especialmente advindos da região da Itália de Florença, buscou reativar o apreço pelas obras clássicas da antiguidade greco-romana. A obra mais conhecida de Maquiavel é provavelmente o livro O Príncipe. Ele foi completamente escrito em 1513 e foi publicado apenas em 1532, quando Maquiavel já havia falecido. Portanto, é uma obra póstuma. Maquiavel morreu em 21 de junho de 1527, aos 58 anos, em Florença. O livro foi escrito para Juliano de Médici, que se uniu ao Papa Leão X, com o qual Maquiavel vê a possibilidade de um príncipe finalmente unificar a Itália e defendê-la contra os estrangeiros. Ele dedicou a obra a Lourenço II de Médici e acreditava que seria uma forma de estimulá-lo a realizar esta empreitada de reunificação da Itália. Muitos historiadores também afirmam que este livro foi escrito na tentativa de obter favores dos Médici, que mandavam em tudo lá em Florença. O livro é muito polêmico e traz, entre outras passagens, uma que diz que Maquiavel busca ensinar o rei a ser rei, mas também os súditos a cobrarem o rei. Nessa passagem que retiramos a seguir, mostra claramente a forma como Maquiavel via o método a ser empregado na concepção das leis. Ela mostra claramente que Maquiavel acreditava que as leis pudessem ser escritas em forma de manual, e estas seriam universais, podendo ser usadas por qualquer povo em qualquer momento, qualquer pessoa em qualquer situação. Os manuais seriam universais, e as leis poderiam ser aplicadas em qualquer sociedade. Reportando-me às outras qualidades já indicadas, digo que todo príncipe deve desejar ser considerado piedoso e não cruel. Deve ter, entretanto, o cuidado de não usar mal essa piedade. Um príncipe não deve, portanto, importar-se com a má fama de cruel, para poder manter seus súditos unidos e fiéis, porque com pouquíssimos julgamentos exemplares, ele será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixam acontecer desordens das quais podem decorrer assassinatos ou rapinas, porquanto estas costumam prejudicar uma comunidade inteira e aquelas execuções que emanam do príncipe atingem apenas um indivíduo. Maquiavel em O Príncipe. Entretanto, anos mais tarde, em outro período muito efervescente da produção cultural, literária e filosófica, chamado de o período do Iluminismo, um outro pensador, genebrino, apareceu trazendo ideias um pouco diferentes das de Maquiavel. Ele também tratava de política. Seu nome era Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, em 28 de junho de 1712 e veio a falecer em Hermenonville no dia 2 de julho de 1778. Ele foi um filósofo importante, também teórico político, escritor e compositor. As ideias de Rousseau influenciaram profundamente todo o direito e as áreas das ciências humanas na medida em que desenvolveram e aprofundaram conceitos como Estado, poder e soberania, tais e quais as conhecemos atualmente. Rousseau escreveu uma obra muito importante chamada O Contrato Social. Ele era um filósofo contratualista, ou seja, acreditava que a sociedade se reuniu em uma forma de contrato para que juntos os homens pudessem ter melhores condições na natureza. Rousseau acreditava que o homem era naturalmente bom e a sociedade o corrompia por essas questões políticas. A filosofia política de Rousseau influenciou muito o progresso do iluminismo em toda a Europa, bem como, em certos aspectos, a Revolução Francesa e o desenvolvimento dos pensamentos políticos, econômicos e educacionais posteriores. Embora grande parte das reflexões de Rousseau
contrastassem radicalmente com a corrente iluminista, tendo sido classificado inclusive como romântica e até mesmo irracionalistas por alguns de seus pares. Rousseau foi contemporâneo e chegou a conviver com Voltaire, e este foi um dos que se desentenderam com ele. Na passagem a seguir, podemos compreender um pouco qual a forma que Rousseau entende a formulação das leis e a necessidade do legislador de conhecer o povo para qual a lei vai ser produzida. Vamos ouvir um trecho de Contrato Social. Assim como um arquiteto, antes de construir um grande edifício, observa e sonda o solo para ver se esse pode sustentar o peso, o sábio instituidor não começa por redigir boas leis em si mesmas, mas examina antes se o povo ao qual são destinadas está preparado para suportá-las. Foi por isso que Platão recusou dar leis aos Árcades e aos Cirenaicos, sabendo que esses dois povos eram ricos e não podiam admitir a igualdade. Foi por isso que em Creta havia boas leis, mas os homens eram perversos, porque Minos só havia disciplinado um povo sobrecarregado de vícios. Jean-Jacques Rousseau, em O Contrato Social. Fica evidente aqui que Rousseau tem uma visão muito mais relativista quanto à produção das leis. Para uma lei funcionar, ela deve ser feita de acordo com o povo que vai ter que obedecê-la. Hoje no Brasil, temos um conceito muito curioso, chamado conceito da lei que pega e a lei que não pega. Talvez, se nossos legisladores tivessem conhecido as ideias de Rousseau, pudessem pensar melhor nas leis que eles produzem. Então, essa é a grande diferença entre Maquiavel e Rousseau. Enquanto Maquiavel pensa leis como manuais universais que podem ser reproduzidos em qualquer época por qualquer sociedade, como uma ciência exata, Rousseau entende diferente, entende como que as leis são reflexo do povo para o qual elas servem. Rousseau entende que as leis são uma espécie de reflexo do povo, que deve obedecê-las. E se o povo está disposto a obedecê-las, é muito mais provável que elas funcionem, que elas peguem, enquanto se o povo pensa de uma forma completamente diferente, essas leis só produzirão convulsões sociais. E você, o que acha? Acha que as leis podem ser universais ou cada povo, em cada época, devem ter suas próprias legislações baseadas nos seus próprios anseios? Disserte nos comentários, respeitando a opinião dos demais. Muito obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal Semanário do Pensamento e deixe sua curtida para esse vídeo chegar a mais gente na rede. Valeu!